Os filhos de Abraão, eles brigam e brigam até os dias de hoje. A maioria das pessoas desconhecem aí as origens antigas dos conflitos entre Palestina e Israel. A maioria das pessoas acham que aquilo ali é apenas uma certa discussão, mas na verdade isto vai muito, mas muito além da compreensão de certas pessoas. E neste vídeo eu estarei mostrando aí tudo a respeito das origens aí destes conflitos entre palestinos e israelenses, judeus e árabes. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, compartilhe com aquelas pessoas que não entendem, afinal de contas, por que palestinos e judeus, eles brigam tanto uns com os outros. Neste vídeo, todos vocês descobrirão isso. Então, fiquem com mais este vídeo do canal. O grupo extremista islâmico armado Hamas bombardeou Israel na manhã deste sábado, dia 7, pelo horário local, em um ataque surpresa considerado um dos maiores sofridos aí pelo país de Israel nos últimos anos. Ao reivindicar a ofensiva, o Hamas afirmou aí se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território. O conflito entre Israel e a Palestina mistura aí a política, mistura também a religião e, obviamente, mistura o parentesco genético que estes dois povos possuem. E já se entende há décadas, tendo deixado milhares aí de feridos e mortos em ambos os lados. Neste sábado, dia 7, o Hamas acabou bombardeando Israel em um ataque surpresa, considerado aí pelos judeus como sendo um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Há centenas de mortos e também de feridos. Os ataques aconteceram principalmente na parte sul do país. Milhares de foguetes foram lançados e, em comunicado, os militares de Israel afirmaram que vários terroristas acabaram se infiltrando no território israelita a partir da faixa de Gaza. O conflito entre Israel e Palestina já dura há décadas, se não há milênios. Em sua forma moderna, remonta aí a 1947, quando as Nações Unidas propuseram a criação de dois estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob o mandato britânico. A proposta ela foi, no caso, aceita pelos líderes judeus, mas rejeitada pelo lado árabe e nunca foi implementada. Sem capacidade de resolver a situação, os governantes britânicos partiram e o Estado de Israel foi proclamado pelos líderes judeus no ano seguinte, causando revolta entre os palestinos e resultando na Guerra Árabe-Israelense de 1948. Em meio a diversos impasses sobre os territórios, em 1967 veio a Guerra dos 6 Dias, que mudou o cenário na região. Vitorioso, Israel tomou à força a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, então sob controle da Jordânia, bem como a faixa de Gaza sob a administração egípcia. À época, 500 mil palestinos fugiram. Desde então, em meio a outros conflitos e enfrentamentos, o país anexou Jerusalém Oriental, onde estão localizados aí vários locais sagrados aí, tanto pelos cristãos quanto pelo judaísmo e pelo islamismo, ou seja, pelos cristãos, pelos judeus e pelos muçulmanos, e continua a ocupar a Cisjordânia, mas se retirou em 2005 da faixa de Gaza, controlada pelo movimento islâmico Hamas desde 2007. A resolução do conflito, no entanto, ainda se choca em disputas que parecem cada vez mais insolúveis, como a segurança de Israel, as fronteiras, o Estatuto de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas terras, por exemplo. O conflito já resultou em muitas tentativas de paz, mas com poucos resultados práticos,
De um lado, entre as principais reivindicações da Palestina, está a suspensão da colonização de seus territórios, que tem assentamentos incentivados aí por Israel, por exemplo. Dados de 2017 apontam que pelo menos 600 mil colonos israelenses vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Por outro lado, Israel exige seu reconhecimento como um Estado judeu, o que é recusado pelos palestinos, que têm receio de sacrificar o direito de regresso dos refugiados. Outros fatores, como a demora na criação de um Estado palestino independente e o bloqueio de Israel à faixa de Gaza, também pesam na discussão. Para ambos, os fatores domésticos aí acabam se tornando difíceis aí a qualquer concessão. É muito importante também relembrar aqui que, apesar de controlar a região, a Autoridade Nacional Palestina, ela perdeu parte de sua legitimidade entre os palestinos ao longo dos anos, por diversos motivos, como a paralisação do processo de paz para o local e acusações de corrupção. Esse cenário ele acabou dando espaço para um fortalecimento do movimento islâmico armado chamado pelo nome de Hamas. Mas, afinal de contas, o que é o Hamas? O Hamas é uma das maiores organizações islâmicas nos territórios palestinos da atualidade e é considerado um grupo terrorista por Israel, pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Reino Unido e também por outras potências globais. Isso levou a restrições financeiras e diplomáticas sobre este grupo. O nome em árabe Hamas é um acrônimo para o Movimento de Resistência Islâmica, que teve sua origem em 1987, após o início da primeira Intifada Palestina, ou Levante, contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Com a perda da legitimidade da ANP, o Hamas acabou vencendo as eleições legislativas da faixa de Gaza em 2006 e expulsou a autoridade palestina do governo local. O Hamas faz parte, para quem não sabe, de uma aliança regional que inclui aí o Irã, que é a antiga Pérsia, a Síria, que são os antigos arameus, e o grupo islâmico xiita Hezbollah no Líbano, que se opõe amplamente à política dos Estados Unidos no Oriente Médio e principalmente em Israel. Em sua carta de fundação, a organização islâmica estabeleceu 2 objetivos: promover a luta armada contra Israel e realizar programas de bem-estar social. Em 2017, o grupo atualizou o documento, suavizando algumas posições. Nele, o Hamas diz que sua luta não é contra os judeus, mas contra os agressores sionistas de ocupação. A resposta de Israel a tudo isso foi o seguinte, que o grupo estava tentando enganar o mundo inteiro. Eu vejo muitas pessoas na internet, aí por conta de desconhecerem as genealogias bíblicas antigas e estudar a respeito delas, conhecer realmente sobre elas, muitos deles acabam dizendo que os palestinos são descendentes de Ismael puros, e por conta aí de Isaac, de Ismael, o filho da escrava e o filho aí da esposa, existe essa guerra ainda aí entre judeus e, no caso, árabes ismaelitas. Só que, na verdade, os árabes palestinos, sim, realmente eles têm descendência ismaelita, eles são descendentes de Ismael, mas, na verdade, os palestinos eles não são apenas descendentes de Ismael, visto que milhares e milhares de palestinos, se não dizer milhões de palestinos, eles também têm muita parcela genética judaica, até porque no passado muitos judeus acabaram se convertendo ali ao islamismo num passado remoto aí, e muitos deles acabaram adotando a identidade de árabes aí e acabaram aí se esquecendo da sua identidade judaica, e muitos palestinos são na verdade descendentes de judeus, obviamente misturados com árabes ismaelitas, descendentes de Ismael e descendentes aí de judeus. Muito além disso, os palestinos eles também têm uma parcela genética aí de um povo antigo que morava nessa região, que se chamava pelo nome de Hagarenos, descendente de Agar. O que muitos também desconhecem a respeito dos palestinos é que os palestinos, além de serem descendentes de Ismael
e também terem genética judaica e hagarita, eles também têm uma parcela genética aí vinda dos edomitas, visto que os edomitas aí ao longo do tempo eles acabaram migrando de regiões para outras regiões. A região central deles, no caso, é a Jordânia, mas eles também foram para aquela região onde atualmente é aquela Palestina, aquela região da faixa de Gaza. Ali tem muitos descendentes de edomitas que acabaram se mesclando ali com judeus, com os ismaelitas, com os hagaritas, e este povo palestino é basicamente descendente de todos estes grupos. A verdade que se tem a respeito deste conflito no quesito parentesco ou religioso, na questão da fé, é que sim, realmente os palestinos eles são descendentes de Ismael, os judeus sim, eles são descendentes aí, no caso de Judá, que é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. A verdade é que estes povos são basicamente dois povos irmãos genéticos, vários e vários estudos genéticos, não só os palestinos, como os libaneses, os sírios, entre vários outros povos como os jordanianos da Jordânia, entre outros povos ali do Oriente Médio, como os próprios árabes sauditas e os árabes dos Emirados Árabes. Vários e vários testes genéticos aí já descobriram que o que a Bíblia já tinha falado, na verdade, que tais povos eles têm um parentesco gigantesco aí na sua genética, são basicamente povos irmãos. Antigamente as pessoas diziam que árabes e judeus eram primos, mas na verdade não, árabes e judeus são irmãos genéticos. Existe muito pouca diferença. A diferença maior que se tem no DNA judaico para o DNA árabe é a questão de que os judeus migraram para a Europa e depois de migrarem para a Europa acabaram voltando para Israel e ali na Europa acabaram se misturando um pouco com alguns povos europeus e aí com essa mistura eles acabaram se diferenciando um pouco de seus irmãos semitas, mas os palestinos, os libaneses, os jordanianos são todos povos aí de mesma raça ou etnia, que é a etnia semítica. Judeus são semitas e árabes são semitas. As brigas que acontecem aí não são apenas por conta do parentesco genético que eles têm, por conta de uns serem árabes e os outros serem judeus, mas a verdade é que por conta das religiões que acabaram se formando ao longo dos séculos, ou melhor, ao longo dos milênios. O islamismo, ele foi fundado aí em 600 depois de Cristo aí por Maomé, e já o judaísmo ele já existia há muito, mas muito tempo antes. E os árabes, antes do islamismo, os árabes eles eram pagãos. Alguns árabes ainda seguiam a fé aí no mesmo Deus dos judeus. Eles sabiam, inclusive vários historiadores antigos, inclusive historiadores árabes, sabiam que eles eram descendentes de Ismael, que eles tinham descendência aí de Catam, que era da descendência do mesmo Joctã bíblico, que é aí da mesma descendência dos semitas, de Abraão e etc. Eles sabiam. O próprio Jetro, que era um árabe aí midianita e edomita, ele mesmo sabia, inclusive foi ele que ensinou as escrituras ali para o próprio Moisés. Moisés ficou muito tempo na casa deste sacerdote de Deus, que era um sacerdote árabe, e casou-se inclusive com uma de suas filhas, Zípora. Muitas pessoas elas afirmam aí com todas as letras que todos os árabes são descendentes de Ismael. Isso é uma mentira. Todos os árabes não são descendentes de Ismael. Isso é uma falácia, isso é um erro. Até porque existem árabes ismaelitas, existem árabes edomitas, existem árabes midianitas, moabitas, amonitas, existem os outros povos semitas que não são árabes, por assim dizer, mas também são da etnia semita, são aparentados geneticamente deles. E na verdade, nem todos são descendentes de Ismael, mas de outros personagens bíblicos semitas. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento. Escrevam aí nos comentários se vocês conheciam aí a respeito deste parentesco tão grande que árabes e judeus têm uns com os outros. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.